Senhor Jesus, aqui estou eu novamente diante de ti, com o coração ainda adormecido pelas preocupações da noite que passou, mas desejoso de encontrar em tua presença o alívio que minha alma tanto busca nesta manhã que desponta, quando o sol ainda timidamente toca a janela do meu quarto. Eu escolho entregar a ti cada pensamento, cada sonho interrompido, cada lágrima que rolou silenciosa pelo meu rosto durante as horas de vigília. Pai amado, tu sabes das batalhas que travei comigo mesmo na escuridão. Tu conheces cada suspiro de angústia, cada oração sussurrada entre os lençóis frios da madrugada. Agora, quando a luz do dia se aproxima, eu te entrego não apenas esta manhã, mas todo o peso que carrego em meu peito, todas as feridas que ainda sangram em segredo, todos os medos que me fazem tremer quando penso no que está por vir. Senhor, tu disseste que teu jugo é suave e teu fardo é leve, e é por isso que venho até ti, cansado e sobrecarregado, pedindo que me ensines a descansar em tua presença. Quero aprender a confiar em ti como uma criança confia no colo de sua mãe, sem questionar, sem duvidar, apenas descansando na certeza de que estou seguro em teus braços. Esta manhã, eu declaro que não sou órfão, não sou esquecido, não sou abandonado pelos céus. Eu sou teu filho amado, escolhido desde antes da fundação do mundo, e nada pode me separar do teu amor. Pai, eu te entrego cada batida do meu coração, cada respiração que enche meus pulmões, cada movimento que meu corpo fará ao longo deste dia. Que cada passo que eu dar seja guiado pela tua mão. Que cada palavra que sair dos meus lábios seja temperada com tua graça. Que cada olhar que eu dirigir aos outros seja cheio da tua compaixão. Senhor, eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer, mas contigo todas as coisas me são possíveis. Tu és o Deus que transforma o impossível em realidade, que faz brotar flores no deserto, que faz surgir águas vivas da rocha seca. Eu creio que nesta manhã tu farás algo novo em minha vida, algo que meus olhos nunca viram e meus ouvidos nunca ouviram. Pai amado, eu te entrego minhas limitações, meus fracassos do passado, meus erros que ainda me assombram. Sei que tu não me julgas pelas minhas falhas, mas me amas apesar delas. Tua misericórdia se renova a cada manhã, e hoje eu recebo essa misericórdia fresca, essa graça abundante que lava minha alma e me faz sentir limpo novamente. Senhor, eu te entrego também meus sonhos, aqueles que carrego há tanto tempo no coração, aqueles que às vezes parecem impossíveis de realizar, mas tu és o Deus do impossível, o Deus que faz o que nenhum homem pode fazer. Se é da tua vontade, abre as portas que nenhum homem pode fechar, remove as montanhas que parecem intransponíveis, faz caminhos onde não há caminho. E eu confio em ti, Senhor, confio em tua sabedoria, em teu tempo perfeito, em teus planos que são sempre de bem e não de mal. Pai, enquanto esta manhã se desenvolve, eu te peço que me ajudes a ver com os olhos da fé, a enxergar além das circunstâncias, a perceber tua mão trabalhando mesmo quando tudo parece contrário. Que eu tenha a coragem de Davi diante de Golias, a fé de Abraão diante do impossível, a perseverança de Jó diante das tribulações. Senhor, eu te entrego cada pessoa que estará comigo hoje, cada encontro que terei, cada conversa que acontecerá. Que eu seja um instrumento da tua paz, uma extensão do teu amor, um reflexo da tua luz neste mundo tão carente de esperança. Pai amado, nesta manhã que se revela como um presente novo de tua bondade, eu te entrego não apenas as horas que estão por vir, mas também as memórias que me assombram, as cicatrizes que ainda doem, as decepções que fizeram meu coração. Senhor, tu sabes que eu tentei carregar sozinho fardos que eram pesados demais para mim. Tentei resolver problemas que estavam além da minha capacidade. Tentei controlar situações que só tuas mãos poderiam dirigir.
Hoje eu escolho parar de lutar contra a corrente e me deixar levar pela tua correnteza suave. Confiar que tu me levarás exatamente onde preciso estar. Deus de toda consolação, eu te entrego minhas ansiedades que me roubam o sono, minhas preocupações que me tiram a paz, meus medos que me paralisam diante das oportunidades. Tu disseste que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Senhor, eu recebo hoje este espírito de coragem, esta força que vem do alto, esta paz que excede todo entendimento. Que minha fé seja como uma âncora para minha alma, firme e segura, mesmo quando as tempestades da vida tentarem me abalar. Pai, eu te entrego também aqueles que amo, aqueles que estão distantes, aqueles que não conhecem ainda o teu amor. Derrama sobre eles tua misericórdia, toca seus corações com tua ternura, alcança-os onde eu não posso chegar. Sei que teu braço não está encolhido para não salvar, e teus ouvidos não estão tapados para não ouvir. Então, eu clamo por eles, intercedo por eles, e descanso na certeza de que tu fazes infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor Jesus, nesta manhã, eu te entrego também meu trabalho, meus estudos, meus e projetos, meus relacionamentos. Que tudo o que eu fizer seja para a tua glória. Que cada esforço seja abençoado por tua presença. Que cada resultado seja conforme tua vontade perfeita. Pai, eu sei que tu tens planos de prosperidade para mim, planos de me dar futuro e esperança. Mesmo quando não compreendo teus caminhos, mesmo quando teus pensamentos são mais altos que os meus, eu confio em tua bondade, descanso em tua fidelidade. Tu nunca me abandonaste, nunca me desamparaste, sempre estiveste comigo mesmo quando eu não percebi tua presença. Deus de milagres, eu te entrego as situações que parecem sem solução, os problemas que me tiram o sono, as enfermidades que afligem meu corpo ou de quem eu amo. Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que devolveu a vista aos cegos, que ressuscitou os mortos. Nada mudou em teu poder, nada diminuiu em tua capacidade de fazer milagres. Então eu te peço, Senhor, toca com tua mão aquilo que precisa ser curado, restaura aquilo que foi quebrado, vivifica aquilo que parecia morto. Pai amado, eu te entrego minha língua, que ela seja sempre um instrumento de bênção, nunca de moldic. Que minhas palavras sejam como mel, doces aos ouvidos de quem as escuta, capazes de curar feridas e não de abrir novas. Que minha boca proclame tua bondade, declare tuas maravilhas, seja um canal da tua verdade. Guarda meus lábios, Senhor, para que eu não peque com a minha língua, para que eu não traga desgraça sobre mim mesmo ou sobre outros com palavras precipitadas. Nesta manhã, eu te entrego também meus olhos, que eles vejam as necessidades ao meu redor, que percebam as oportunidades de fazer o bem, que contemplem a beleza da tua criação com gratidão. Que eu não seja indiferente ao sofrimento dos outros, mas tenha um coração compassivo, mãos prontas para ajudar, ouvidos atentos para escutar o clamor dos necessitados. Pai Celestial, enquanto esta manhã se desdobra como um pergaminho novo onde tu escreverás a história deste dia, eu te entrego meu coração por completo, com todas as suas feridas abertas, com todos os seus sonhos guardados, com todas as suas esperanças frágeis. Senhor, tu conheces cada batida, cada suspiro, cada lágrima que brota, quando eu penso nas provações que enfrentei e nas que ainda posso enfrentar. Mas eu escolho confiar que tu és bom, que teus planos são perfeitos, que teu amor por mim é inabalável. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, mesmo quando minha razão questiona tua bondade, meu espírito se agarra à verdade de que tu és fiel e nunca me deixarás só. Deus da minha salvação, eu te entrego minhas forças, mas
também minhas fraquezas. Tu disseste que teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então eu me glorio nas minhas limitações, sabendo que é justamente aí que tua glória pode brilhar mais intensamente. Quando eu me sinto incapaz, tu me capacitas. Quando eu me sinto fraco, tu me fortaleces. Quando eu me sinto perdido, tu me encontras. Não preciso fingir ser forte diante de ti, pois tu amas minha humanidade, abraças minha fragilidade, transforma minha vulnerabilidade em força. Senhor, nesta manhã, eu te entrego todos os relacionamentos que foram quebrados, todas as palavras que foram ditas no calor da raiva, todos os perdões que ainda não consegui dar. Ajuda-me a liberar aqueles que me magoaram, não porque eles merecem, mas porque meu coração merece a paz que vem do perdão. Ensina-me a amar como tu amas, incondicionalmente, sem esperar nada em troca, sem guardar mágoas ou ressentimentos. Que meu amor seja reflexo do teu amor, que minha paciência seja eco da tua paciência comigo. Pai amado, eu te entrego meus filhos, minha família, aqueles que estão sob minha proteção e cuidado. Cobri-os com teu sangue precioso, cercou-se com tua presença, guia seus passos pelos caminhos da justiça, que eles cresçam no conhecimento de ti, que sejam como árvores plantadas junto às ribeiras de águas, que deem fruto na sua estação e cujas folhas não murchem. Protege-os do mal feroz das tentações, faz deles instrumentos de tua glória. Nesta terra, Senhor Jesus, eu te entrego também minha mente, meus pensamentos que às vezes vagueiam por caminhos escuros, minhas imaginações que me levam a lugares onde tu não queres que eu vá. Renova meu entendimento, transforma minha maneira de pensar, ajuda-me a meditar nas coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis e de boa fama. Que minha mente seja como um jardim bem cuidado, onde apenas as flores da tua verdade podem crescer e florescer. Deus de toda a provisão, eu te entrego minhas necessidades materiais, sabendo que tu conheces cada uma delas antes mesmo que eu as apresente diante de ti. Tu sabes do que preciso para viver, do que minha família necessita para prosperar, do que minha comunidade carece para crescer. Provê, Senhor, conforme tua vontade, não conforme meus desejos. Ensina-me a estar contente em toda situação, a dar graças em todas as circunstâncias, a reconhecer que tudo o que tenho vem de tuas mãos. Pai, nesta manhã, eu te entrego também meus talentos, meus dons, minhas habilidades, que eu não os use para minha própria glória, mas para edificar teu reino, para abençoar outras vidas, para fazer a diferença neste mundo. Multiplica aquilo que coloco em tuas mãos, assim como tu multiplicaste os pães e os peixes. Faz muito com um pouco que tenho para oferecer. Transforma minha simplicidade em instrumento de tua grandeza. Senhor, enquanto caminho pelos corredores desse dia que se inicia, eu te peço que sejas minha luz, meu guia, minha direção, que eu não tropece nas pedras do caminho, que não me desvie para trilhas perigosas, que não me perca nas encruzilhadas da vida, que teus passos sejam um modelo para os meus, que tua voz seja a única que eu siga, que tua presença seja a única companhia de que eu preciso, Pai eterno, nesta manhã, que se revela como um novo capítulo da história que tu escreves em minha vida. Eu te entrego completamente a pessoa que eu sou e a pessoa que tu queres que eu me torne. Molda-me como o oleiro, molda o barro, quebra-me onde preciso ser quebrado, cura-me onde preciso ser curado, fortalece-me onde preciso ser forte, que eu seja flexível em tuas mãos, maleável ao teu toque, responsivo à tua voz. Não permita que eu endureça meu coração, que resista aos teus planos, que lute contra a tua vontade. Pelo contrário, que eu seja como uma criança nos braços do Pai,
confiante, descansada, segura de que estou no lugar certo. Senhor da minha vida, eu te entrego este dia com a certeza de que tu farás algo extraordinário, algo que talvez eu nem mesmo possa imaginar. Tu és o Deus das surpresas, o Deus que excede expectativas, o Deus que transforma situações ordinárias em momentos de milagre. Então eu espero em ti, aguardo tua ação, mantenho meus olhos fixos no horizonte, sabendo que a qualquer momento posso ver tua glória se manifestar. Que minha fé seja como uma antena sintonizada na frequência do céu, copas do capter tus, sinais de perceber teus movimentos, de reconhecer tua voz em meio ao barulho do mundo. Deus de misericórdia, eu te entrego também aqueles que considero meus inimigos, aqueles que me feriram, aqueles que falaram mal de mim. Abençoa, Senhor, mesmo quando minha carne grita por justiça. Mostra-me como orar por eles, como amá-los à distância, como perdoá-los completamente. Que meu coração seja limpo de todo ressentimento, de toda amargura, de todo desejo de vingança. Faz de mim um instrumento de reconciliação, uma ponte de paz, um canal de tua graça. Pai amado, eu te entrego meu futuro, aquele que me assusta porque não posso controlá-lo, aquele que me emociona porque sei que tu tens planos maravilhosos para mim. Que eu não me preocupe com o amanhã, mas viva plenamente este dia que tu me deste. Que eu não seja ansioso pelo que pode acontecer, mas seja grato pelo que está acontecendo agora. Ensina-me a viver um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma bênção de cada vez. Senhor Jesus, nesta manhã eu te entrego também meu descanso, meu sono, minha necessidade de paz. Que mesmo nos momentos de atividade intensa, eu possa encontrar em ti um lugar de quietude, um refúgio de serenidade. Que tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente durante todas as horas deste dia. Quando as tempestades da vida tentarem me abalar, que eu me lembre de que tu estás no barco comigo, que tu podes acalmar os ventos e as ondas com uma única palavra. Deus de toda consolação, eu te entrego minhas dores físicas, minhas limitações corporais, minhas enfermidades que às vezes me fazem questionar tua bondade. Tu sabes que este vaso de barro que é meu corpo é frágil, que precisa de teu cuidado constante, que depende de tua misericórdia para funcionar. Seja tu meu médico, meu curador, meu restaurador. Toca cada célula do meu corpo com teu poder sanador. Renova minhas forças como a força da águia. Faz-me correr sem me cansar, caminhar sem desmaiar. Pai, enquanto esta oração se aproxima do fim, mas minha comunhão contigo continua para sempre, eu te entrego tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que posso me tornar. Que não haja nada em mim que não seja tocado por tua graça, transformado por teu amor, santificado por tua presença. Que eu seja uma oferta viva, santa e agradável a ti, que é meu culto racional. Que cada momento deste dia seja uma oportunidade de te glorificar, de te agradar, de te servir. Senhor, eu creio que nesta manhã o impossível acontecerá não porque eu mereço, mas porque tu és fiel às tuas promessas. Tu és o Deus que abre portas que nenhum homem pode fechar, que faz caminhos no deserto, que transforma maldições em bênçãos. Então eu declaro que este dia será diferente, que tua glória será revelada, que teu nome será exaltado. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amém. Inscreva-se no canal para mais histórias. Meu nome é Helena, tenho 57 anos e hoje, finalmente, encontrei coragem para contar a verdade que carrego há mais de 2 décadas. Uma verdade que moldou cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, cada lágrima que derramei em silêncio durante todos esses anos. É uma história sobre amor incondicional, sobre escolhas impossíveis
e sobre como às vezes proteger quem amamos significa carregar sozinha o peso de segredos que podem destruir tudo. Tudo começou quando meus filhos eram pequenos. Rafael, apenas 6 anos, e Marina, 4. Éramos uma família comum, vivendo numa casa simples, no subúrbio, com sonhos singelos e um amor que parecia inquebrantável. Meu marido Carlos trabalhava numa metalúrgica e eu cuidava das crianças e da casa. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos uns aos outros, e isso sempre pareceu suficiente. Lembro-me perfeitamente daquele dia de outubro, quando tudo mudou para sempre. Carlos havia saído para trabalhar como sempre fazia, beijando-me na testa e prometendo voltar para o jantar. As crianças brincavam no quintal, e eu estava pendurando roupas no varal, quando ouvi o telefone tocar. Era um som comum, mas algo no meu peito se apertou antes mesmo de eu atender. Do outro lado da linha, uma voz masculina séria e formal perguntou se eu era Helena Santos, esposa de Carlos Alberto Santos. Minha respiração ficou presa na garganta. Confirmei com um fio de voz, já pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. O homem se identificou como delegado e, com palavras cuidadosas mais diretas, me disse que Carlos havia sido preso. O mundo desabou aos meus pés naquele momento. Minhas pernas falharam e precisei me apoiar na parede para não cair. As crianças continuavam brincando lá fora, alheias ao furacão que acabara de devastar nossas vidas. O delegado explicou que Carlos estava sendo acusado de participar de um esquema de roubo de cargas na empresa onde trabalhava. Disse que haviam encontrado evidências suficientes para mantê-lo preso. Minha primeira reação foi de negação total. Carlos era um homem honesto, trabalhador. Jamais se envolveria em algo assim. Tinha que haver um engano, uma confusão terrível, que seria esclarecida em breve. Mas conforme os dias passaram e os detalhes foram sendo revelados, a realidade cruel se impôs de forma implacável. Durante as semanas seguintes, descobri coisas sobre meu marido que jamais imaginei. Carlos não era apenas um participante ocasional do esquema. Ele era uma peça fundamental na operação. Havia documentos com sua assinatura, registros de contas bancárias que eu desconhecia e até mesmo gravações de conversas comprometedoras. A cada nova evidência apresentada, meu mundo conhecido se desfazia um pouco mais. Mas o pior ainda estava por vir. Numa tarde chuvosa, quando visitava Carlos na prisão, ele finalmente me contou toda a verdade, olhando diretamente nos meus olhos, com uma expressão que misturava arrependimento e desespero. Ele confessou que havia começado a roubar pequenas quantias há anos. Disse que a princípio era apenas para complementar a nossa renda, para dar às crianças algumas coisas que não podíamos pagar com seu salário. A cada palavra que saía da boca dele, meu coração se despedaçava um pouco mais. Carlos me contou que havia se envolvido com pessoas perigosas, que a situação havia fugido do controle e que agora não havia mais volta. Disse que tentou sair várias vezes, mas sempre o ameaçavam. E ele tinha medo do que poderiam fazer conosco. Naquele momento, sentada naquela sala fria e cinzenta, com grades separando-me do homem que eu amava, tomei uma decisão que mudaria o rumo de nossas vidas para sempre. Olhei para Carlos e prometi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para proteger nossos filhos. Disse que eles jamais saberiam a verdade sobre o que ele havia feito. Carlos tentou protestar. Disse que as crianças mereciam saber a verdade, mas eu fui irredutível. Rafael e Marina eram muito pequenos para entender a complexidade da situação, e eu não permitiria que crescessem carregando o peso da vergonha e da culpa pelas escolhas do pai. Naquele dia, decidi que seria eu quem carregaria esse fardo sozinha. Quando voltei para casa, as crianças correram para me abraçar, perguntando onde estava o papai. Olhei para aqueles rostinhos inocentes e senti uma dor física no peito. Respirei fundo e comecei a construir a primeira de muitas mentiras que contaria ao longo dos anos. Disse que o papai havia precisado viajar a trabalho e que ficaria fora por um tempo. Nas semanas seguintes, precisei criar uma narrativa coerente para explicar a ausência prolongada de Carlos. Inventei que ele havia conseguido um trabalho melhor em outra cidade, mas que por enquanto não podíamos nos mudar
porque eu não queria tirar as crianças da escola. Disse que ele mandava cartas e presentes, que sentia nossa falta, mas que estava trabalhando duro para nos dar uma vida melhor. A cada dia que passava, a mentira se tornava mais elaborada. Escrevi cartas falsas em nome de Carlos, com uma caligrafia disfarçada, contando sobre a cidade onde supostamente ele estava morando, sobre os colegas de trabalho, sobre como estava ansioso para nos ver. Comprava pequenos presentes com um pouco dinheiro que tinha e dizia que eram dele. Rafael, sendo mais velho, fazia mais perguntas. Queria saber quando o pai voltaria, por que ele não ligava, por que não podíamos visitá-lo. Cada pergunta era uma punhalada no meu coração, mas eu mantinha a fachada, inventando explicações plausíveis para cada questionamento. Marina, mais nova, aceitava as explicações com mais facilidade, mas percebia que algo estava diferente. A situação financeira rapidamente se tornou desesperadora, sem o salário de Carlos e com as economias que tínhamos sendo rapidamente consumidas. Precisei encontrar uma forma de sustentar a família. Nunca havia trabalhado fora de casa, e minha escolaridade era limitada. Consegui um emprego numa fábrica de costura, trabalhando turnos duplos para tentar manter as contas em dia. Deixava as crianças na escola pela manhã, corria para o trabalho e quando voltava à noite estava exausta. Mesmo assim, precisava ajudar com o dever de casa, preparar o jantar, cuidar da casa. Não havia tempo para descansar, para processar minha própria dor. Cada noite, depois que Rafael e Marina dormiam, eu me trancava no banheiro e chorava em silêncio. Os meses se transformaram. Carlos foi condenado a 8 anos de prisão. E eu continuei mantendo a farsa de que ele estava trabalhando em outra cidade. Inventei que ele havia se envolvido num projeto de longo prazo, que estava ganhando muito bem, mas que precisava ficar longe por mais tempo. As crianças cresciam, e eu me via forçada a adaptar constantemente a história. Rafael começou a demonstrar sinais de revolta. Aos 10 anos ele questionava cada vez mais a ausência do pai, e eu percebia que ele estava começando a desconfiar de algo. Numa noite, ele me confrontou diretamente, perguntando por que o pai nunca ligava quando ele estava em casa, por que nunca podíamos visitá-lo. Vi nos olhos dele uma suspeita que me gelou o sangue. Naquela mesma noite, tomei uma decisão desesperada. Disse para as crianças que Carlos havia sofrido um acidente grave no trabalho, que estava hospitalizado em estado crítico e que os médicos não permitiam visitas. Inventei que ele havia perdido parte da memória e que por isso não conseguia. Era uma mentira ainda mais cruel, mas parecia ser a única forma de explicar a situação sem revelar a verdade. A reação das crianças foi devastadora. Marina chorou por horas e Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Naquela noite, os 3 dormimos juntos na minha cama, e eu senti o peso esmagador da responsabilidade que havia assumido. Estava protegendo meus filhos da verdade, mas também estava criando uma base de mentira sobre a qual eles construiriam suas vidas. 2 anos depois, quando Carlos ainda tinha 4 anos de prisão pela frente, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Numa manhã de domingo, reuni as crianças na sala, e com um coração despedaçado, contei que o pai havia morrido no hospital. Disse que havia lutado bravamente, mas que os ferimentos eram graves demais. O luto que se seguiu foi real e profundo. Rafael, então com 12 anos, se tornou o homem da casa prematuramente. Marina, com 10, se apegou a mim de forma desesperada. Eu chorava junto com eles. E minhas lágrimas eram genuínas. Porque, de certa forma, Carlos realmente havia morrido. Para nós, o homem que eu amava, o pai que eles conheciam, não existia mais. Organizei um velório simbólico. Disse que o corpo havia sido cremado, conforme o desejo do pai, e que as cinzas haviam sido espalhadas num lugar especial que ele havia escolhido. Comprei uma urna vazia e a coloquei numa estante da sala, criando um lugar onde as crianças pudessem visitar. O pai era uma encenação macabra, mas que me parecia necessária para manter a ilusão. Os anos seguintes foram marcados por uma luta constante. Rafael se tornou um adolescente rebelde e agressivo,
como se estivesse lutando contra fantasmas invisíveis. Marina desenvolveu uma personalidade mais introvertida e melancólica, e incansavelmente, muitas vezes fazendo 3 empregos diferentes, para manter a casa e dar às crianças o mínimo de conforto possível. Durante todo esse tempo, mantive contato esporádico com Carlos na prisão. Ele escrevia cartas desesperadas, implorando para ver os filhos, para que eu contasse a verdade. Dizia que não aguentava mais saber que estava morto para eles, que preferia que soubessem a verdade e o odiassem do que continuarem, pensando que ele havia partido para sempre. Mas eu permaneci firme na minha decisão. Cada vez que recebia uma carta dele, meu coração se despedaçava. Mas eu sabia que já havia ido longe demais. Como explicaria para 2 adolescentes que o pai que eles choraram e enterraram simbolicamente estava vivo o tempo todo? Como justificaria anos de mentiras? A verdade agora causaria mais dano do que a mentira inicial. Rafael se formou no ensino médio com notas medianas, mas com uma revolta interior que eu não conseguia alcançar. Ele culpava a vida pelas dificuldades que enfrentávamos, pela ausência do pai, pela nossa condição financeira. Muitas vezes ouvia ele dizer que se o pai estivesse vivo, tudo seria diferente. Que eu era apenas uma mulher fraca, que não conseguia nos dar uma vida melhor. Marina seguiu um caminho diferente. Dedicou-se aos estudos como uma forma de escapar. Daria passou horas estudando, sonhando com um futuro melhor, com uma vida longe da pobreza que sempre conheceu. Ela era carinhosa comigo, mas percebia que havia uma tristeza profunda em seus olhos, uma melancolia que nunca consegui curar completamente. Quando Carlos finalmente foi libertado, após cumprir 6 anos de prisão, eu estava preparada para o confronto que sabia que viria. Ele apareceu na minha porta numa tarde chuvosa, mais magro, com cabelos grisalhos e olhos que haviam perdido o brilho. Meu coração disparou quando o vi, mas mantive a porta entreaberta, sem deixá-lo entrar. Encontro com Carlos foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Ele implorou para ver os filhos, disse que havia pagado por seus crimes e que merecia uma segunda chance. Suas palavras eram sinceras, e eu podia ver o arrependimento genuíno em seus olhos. Mas também vi um homem que não entendia as consequências de suas escolhas na vida das crianças. Expliquei para ele que Rafael e Marina, agora com 18 e 16 anos respectivamente, acreditavam que ele estava morto há 4 anos. Contei sobre o luto que viveram, sobre como se desenvolveram sem a figura paterna, sobre como eu havia construído uma vida inteira, baseada numa mentira, para protegê-los. Carlos ficou em silêncio por longos minutos, processando o que eu havia feito. Finalmente, ele compreendeu a magnitude da situação. Percebeu que sua súbita ressurreição causaria um trauma ainda maior do que sua ausência. Mesmo assim, implorou para que eu reconsiderasse, disse que encontraríamos uma forma de explicar, que inventaríamos uma história sobre ele ter perdido a memória e só agora ter recuperado. Mas eu sabia que era impossível. As crianças não eram mais ingênuas como quando eram pequenas. Elas fariam perguntas, investigariam e eventualmente descobririam a verdade. E então não apenas perderiam o pai novamente, mas também perderiam a confiança em mim. Perder tudo aquilo em que acreditavam sobre suas próprias vidas. Naquela tarde, fiz um acordo com Carlos. Disse que ele poderia refazer sua vida, encontrar uma nova família, recomeçar em outro lugar. Prometi que quando as crianças fossem mais velhas, quando estivessem estabelecidas e maduras, eu contaria a verdade. Mas por enquanto, eu precisava continuar morto para elas. Carlos chorou, como eu nunca havia visto um homem chorar. Disse que entendia minha decisão, mas que não conseguiria viver sabendo que seus filhos estavam tão perto e ao mesmo tempo tão distantes. Pediu apenas uma coisa: que eu deixasse ele vê-los de longe, sem que soubessem. Disse que precisava ver como estavam, como haviam crescido, para conseguir seguir em frente. Durante os meses seguintes, Carlos começou a frequentar lugares onde sabia que encontraria as crianças. Ia até a escola de Marina, ficava do outro lado da rua, observando-a sair. Seguia Rafael quando ele ia para o trabalho de meio período, que havia conseguido numa oficina mecânica. Eu sabia que ele estava fazendo isso, e meu coração se partia cada vez mais. Num domingo de manhã,
recebi uma ligação desesperada de Carlos. Ele estava chorando, mal conseguia falar. Disse que havia visto Rafael sendo humilhado por um cliente na oficina, que o garoto havia abaixado a cabeça e engolido o desaforo porque precisava do emprego. Carlos disse que naquele momento sentiu um ódio de si mesmo que jamais havia experimentado. Ele me contou que havia percebido como Rafael se tornara um homem antes da hora, como carregava nos ombros responsabilidades que não deveriam ser suas. Disse que via em Marina uma tristeza profunda, uma melancolia que ele reconhecia como reflexo de sua própria ausência. Naquele momento, Carlos finalmente entendeu completamente o que suas escolhas haviam causado. 3 meses depois, Carlos veio me procurar novamente. Desta vez, estava diferente. Mais calmo, mais resignado. Disse que havia tomado uma decisão. Havia conseguido um emprego em outra cidade, a mais de 500 quilômetros de distância. Ia recomeçar sua vida, longe de nós, Paranaocore. O risco de ser descoberto pelas crianças antes do PERT me entregou uma carta lacrada. Disse que era para ser aberta apenas quando eu achasse que chegara a hora certa de contar a verdade. Pediu que eu dissesse para as crianças que, apesar do tudo, ele sempre as amou mais do que a própria vida. Que sua maior dor não era estar preso, mas saber que elas cresceram pensando que ele as havia abandonado. Naquele dia, quando Carlos partiu para sempre, senti como se estivesse perdendo-o pela segunda vez. Mas também senti um alívio que me envergonhava. Finalmente poderia seguir em frente, sem o peso de sua presença fantasma, ameaçando destruir a realidade que eu havia construído para proteger meus filhos. Os anos seguintes trouxeram mudanças significativas em nossas vidas. Rafael conseguiu uma promoção na oficina e começou a ganhar um salário melhor. Marina se destacou nos estudos e conseguiu uma bolsa de estudos para cursar enfermagem. Eu me sentia orgulhosa de como eles haviam se tornado pessoas responsáveis e trabalhadoras, mesmo enfrentando tantas dificuldades. Mas conforme eles foram crescendo e amadurecendo, começaram a questionar mais aspectos da história que eu havia contado sobre o pai. Rafael especialmente fazia perguntas sobre detalhes do acidente, sobre o hospital onde Carlos supostamente havia ficado internado, sobre por que nunca havíamos recebido nenhum tipo de indenização ou seguro. Numa noite, quando Rafael já tinha 22 anos, ele me confrontou diretamente. Disse que havia feito algumas pesquisas, que não encontrava nenhum registro de acidente envolvendo Carlos, na época que eu havia mencionado. Perguntou se eu estava escondendo algo, se havia algo sobre a morte do pai que ele deveria saber. Meu coração disparou, mas consegui manter a calma. Inventei uma explicação sobre como o acidente havia acontecido numa obra clandestina, que por isso não havia registros oficiais. Disse que Carlos estava trabalhando informalmente para ganhar um dinheiro extra, e que por isso não havia direito. Rafael pareceu aceitar a explicação, mas percebi que sua desconfiança não havia desaparecido completamente. Marina, por sua vez, começou a demonstrar sinais de que também estava questionando alguns aspectos da história. Numa conversa casual, mencionou que achava estranho não ter nenhuma foto do pai no hospital, nenhuma lembrança dos últimos momentos dele. Disse que às vezes sentia como se houvesse um vazio em sua memória, como se peças importantes da história estivessem faltando. Percebi que estava chegando o momento em que a verdade não conseguiria mais ser escondida. Meus filhos eram adultos, agora, capazes de fazer suas próprias investigações, de questionar inconsistências que antes aceitavam, sem questionar. O peso do segredo se tornava mais pesado a cada dia, e eu sabia que em breve teria que tomar uma decisão.